Olá a todas, a todos, a todes, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você for assistir essa aula. Então, meu nome é Letícia, essa aula é destinada ao PISM 3 e Enem. Então, hoje a gente vai falar sobre evolução humana. Vamos iniciar com uma reflexão. Vocês já viram essa imagem que fala da evolução dos seres humanos? O que vocês acham disso? Você concorda com ela? Ela dá uma sensação, uma ideia de continuidade, como se a evolução fosse contínua e a gente tivesse evoluído a partir de um macaco. E não é bem assim a evolução humana, não, como a gente vai conversar hoje. Ao contrário do que muitos dizem por aí, o homem não descendeu do macaco. Nós não somos descendentes de um chimpanzé, de um orangotango. A gente não é originário a partir daquele animal. Todas as espécies se relacionam em maior ou menor grau. A gente já viu que nós, dentro da árvore filogenética da evolução, a gente tem ancestrais comuns que vão desde os procariotos, as bactérias, a todos os mamíferos e também no ramo dos primatas, com todos os primatas. Homens e macacos, homens aqui cabem mulheres também, seres humanos e macacos, possuem um ancestral mais recente em relação ao ancestral entre o macaco e a serpente, por exemplo. Nós tivemos um ancestral comum mais próximo, que deu origem a um ramo que deu a espécie humana, outro ramo que originou a espécie de chimpanzé, por exemplo. Então, essa imagem aqui do macaco evoluindo para o ser humano e para o ser astronauta, né, um humano sapiens sapiens, não é assim. Não é dessa forma que a evolução aconteceu. A espécie humana descende de uma família de primatas chamada Hominidae. Então, essa família Hominidae foi a que originou todos os primatas conhecidos e existentes até hoje. O estudo dos fósseis, né? Isso é a evolução, embora a gente fale teoria da evolução, ela é provada cientificamente através do estudo de fósseis e outras relações entre os seres vivos. Então, pelo estudo de fósseis, é possível documentar a história desse grupo, o grupo dos primatas. E com auxílio de testes, e aí a gente pode usar testes genéticos de última geração, a gente pode confirmar que espécies desse grupo taxonômico, os primatas, habitaram várias regiões e épocas diferentes, e que algumas espécies distintas da família coexistiram na mesma época. Então, não é um primata, um macaco, igual está na imagem, deixou de existir e evoluiu para um mais evoluído, que evoluiu para outro, que evoluiu para outro, dando origem ao Homo sapiens, sapiens que nós somos hoje. Não é assim. Né? Tanto que nós estamos hoje, temos chimpanzés, temos orangotangos, temos bonobos, que são os nossos primos mais próximos, né? E temos seres humanos. Então, a gente coexiste, a gente está no mesmo tempo histórico. Então, a gente não evoluiu daquele ancestral. A gente evoluiu junto, nós e os outros primatas. Então, o surgimento de várias espécies de hominídeos ressalta uma diferença básica entre o pensamento de Lamarck e Darwin. Lamarck, que a gente já viu na nossa primeira ou segunda aula. Se não, na dúvida, dá uma voltadinha lá. Lamarck acreditava que a complexidade dos seres seguia uma lógica linear e progressiva, do ser menos evoluído para o ser mais evoluído, que seria a espécie humana. Então, é uma visão antropocêntrica a visão de Lamarck, como se o ser humano fosse o único objetivo da criação das espécies no planeta. Não é isso. A evolução trabalha de forma aleatória, não há um criador. A evolução acontece pela diversidade de ambientes, de pressões evolutivas e de capacidade de adaptação genética e ambiental dos seres que aqui estão. Lembrando que a gente já falou
que tudo se baseia em mutações genéticas que, por sua vez, acontecem ao acaso. Não há um design inteligente, não há um criador por trás da evolução, tá? De nenhum ser vivo. Para Darwin, né, então a gente fazendo um contraponto entre Lamarck e Darwin, já Darwin acreditava que todas as espécies atuais seriam as mais evoluídas das suas linhagens. E nessa linha, nenhuma espécie seria mais evoluída do que a outra. Então, não há como falar um ser humano é mais evoluído do que uma bactéria. Não. A bactéria coexiste conosco, está aqui e pode nos matar. E muitas vivem dentro do nosso intestino, nossa microbiota normal, sendo positivas para a formação, para a digestão humana. Então, uma planta, todos os seres vivos que nós temos no nosso planeta atualmente, é a variabilidade, a variedade, a espécie mais evoluída daquela árvore, daquele ser vivo, daquela árvore filogenética daquele ser vivo. Então, como evolução, se a gente pensar numa visão lamarquista, ela dá a ideia de melhoramento, progresso, sempre linear, sempre como se estivesse subindo uma escada das espécies existentes na atualidade, do menos evoluído, um procarioto, para o ser humano, que é o mais evoluído, que está no topo da evolução. Esse pensamento é esse lá dessa primeira imagem, do macaco evoluindo ao ser humano. E não é assim que acontece, tá? O Darwin já traz que o termo evolução consiste na variação das espécies ao longo do tempo, tendo como agente a seleção natural. Então, ainda ressalto aqui, a gente vai ressaltar que a evolução é um termo que descreve a variação de espécies ao longo do tempo por meio de seleção natural. E essa variação ela é adquirida por meio de mutações nas sequências genéticas dos seres vivos. Então, cada vez que a gente toma alguns alimentos, até mesmo o raio ultravioleta do sol, ele induz mutações no nosso DNA. Se essa mutação é numa célula somática, é numa célula da minha pele, por exemplo, eu vou ter ali aquela mutação, pode originar um câncer ou pode me dar alguma vantagem, mas ela está numa célula somática, ela vai acabar comigo. Se não, no entanto, uma mutação na minha célula germinativa, aquelas que vão originar os meus óvulos, ou no caso dos homens, aquelas que vão originar os espermatozoides, aí sim, essa mutação vai ser passada para a descendência, né, para os filhos, para os filhotes, no caso dos outros animais. Já que a gente só fala filho para a espécie humana, é tudo filhote. Então, a mutação é o que faz a variação entre os seres vivos, é o que permite que eu tenha olho castanho enquanto o outro tenha olho azul, que eu tenha a pele clara enquanto o outro tenha a pele escura. São apenas variações ao acaso, novamente, no nosso material genético, no nosso genoma, que é o conjunto dos nossos genes. Então, se a gente pensar a árvore filogenética das espécies hominídeas, e falta um D aí, depois eu corrijo. Então, a gente tem um ancestral. É porque está escrito. Acho que em latim, da onde eu tirei essa imagem. Então, a gente tem um ancestral hominídeo aqui, tá vendo? Um ancestral que ainda não era um ser humano, mas já tinha algumas semelhanças com. Então, um ancestral primata. E ele deu origem, aqui, tá vendo? A um ramo que são os chimpanzés, os bonobos, orangotangos. Então, a gente tem um ramo aqui, olha, tá vendo? A gente tem uma mutação, uma semelhança aqui que deu origem aos primatas. E um ramo originou os chimpanzés, os bonobos e coisa e tal. Outro ramo vai originar os hominídeos. Então, a gente tem os australopitecos, outra mutação, gerando outro ramo aqui, que é o dos. A imagem não tá legal, não estou conseguindo ler muito bem. Paranthropus, tá? Dois robustos e o baiese. Então, são dois ramos aqui, ó, através dessa variedade aqui, essa mutação que originou para cá. Esse outro ramo, a gente tem do Australopithecus
Australopithecus africanos. Depois eu vou ter que pesquisar de novo essa imagem. Os australopithecus africanos, então aqueles australopithecus que estavam lá no continente africano. Depois a gente tem outro ramo, tá vendo? São mutações que são acumuladas, dando origem a outros seres vivos, né? Outros hominídeos, que estão no grupo dos primatas. Então aqui a gente tem o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, e o Homo sapiens, ó, ele é um grupo irmão do Homo neanderthalis. Então os neandertais e os Homo sapiens, eles conviveram no mesmo ambiente, eles conviveram no mesmo tempo histórico. Então, o que aconteceu é que alguns Homo sapiens e alguns neandertais se cruzaram e geraram descendência. Então, a gente encontra hoje em dia, por meio de sequenciamento genético, genes dos neandertais na espécie Homo sapiens, que somos a espécie hoje. Então, a gente tem também contribuição genética do Homo neanderthalis. Mas eles não tinham uma grande evolução da fala. E por não ter uma grande evolução da fala, eles perderam em características na comunicação, lógico, na comunicação, mas também nas características sociais. E nós somos uma espécie social. Então, a vantagem da evolução da fala, e aqui evolução no sentido de desenvolvimento da fala, ela é muito importante para a nossa espécie, tá? No entanto, tá vendo? É um grupo irmão, a gente tem um ancestral comum mais próximo, aqui está aqui nesse ramo que deu origem tanto ao Homo sapiens quanto ao Homo neanderthalis. Como o neanderthalis foi extinto, a gente pode dizer que a gente é mais evoluído do que o neanderthalis. Alguns ficaram hibridizados, né? A gente teve algum cruzamento ancestral com o Homo neanderthalis com o Homo sapiens e vice-versa, mas como espécie, o neanderthalis não existe mais no nosso planeta. Bom, a gente pode pensar as semelhanças que há entre os primatas. Então, aqui a gente tem uma fêmea de chimpanzé com o seu filhote, uma fêmea humana com o seu filhote, uma fêmea de bonobo com o seu filhote, outra fêmea humana com o seu filhote. Então, a primeira coisa que a gente vai observar em qualquer primata é o cuidado parental, é o cuidado que nós temos com o nosso filho, nosso filhote. Então, isso é comum a todos os primatas. Então, os primatas são um grupo de mamífero, então todo primata amamenta, produz leite, como a gente já viu, que é a principal característica dos mamíferos, produz leite e possui pelos recobrindo a pele. Então, os primatas são um grupo de mamífero que reúne alguns animais dos mais inteligentes. Há controvérsias, mas sim, nosso cérebro é o mais desenvolvido, é o maior em relação ao número de sinapses, não necessariamente ao número de tamanho, mas ao tamanho. Mas ele é o maior em número de relações entre as voltas, os giros que a gente tem no nosso encéfalo. Os principais primatas são os seres humanos, os antropóides, os macacos, os társios, os lêmures e os lores. Então, colocou humanos primeiro, porque a gente está contando a história da visão humana, antropocêntrica. Mas se fosse o chimpanzé que estivesse contando a história, ele colocaria aqui o grupo dos macacos em primeiro lugar. Então, há mais de 300 espécies ou tipos de primatas. Esses diversos tipos possuem muitas características físicas em comum, então, por essa razão, os cientistas acreditam, essa razão e os registros fósseis, que a gente tenha um ancestral comum. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Homo sapiens, o Lemur cota, o Loris tardígrados e o Tarsius tassier, que são todos primatas, todos pertencem à ordem de primatas. Então, aqui a gente tem primatas do Novo Mundo e primatas do Velho Mundo. Então, essa ordem, que é a ordem dos primatas, o Homo sapiens está dentro da ordem dos primatas. Então, a nossa espécie,
Homo sapiens pertence ao gênero Homo, que está dentro da ordem Primatas. Essa ordem agrega os mamíferos placentários, então todos os primatas gestam os seus filhotes dentro da placenta, dentro do útero materno. A gente possui hábitos terrestres, o Homo sapiens, né, originalmente adaptados à vida em florestas. Então, os primatas têm cérebros grandes em relação ao tamanho corporal. Isso faz com que o nosso desenvolvimento logo ao nascer seja mais lento do que de outros animais, porque a gente tem uma série de aprendizados, uma série de sinapses entre os nossos neurônios que são necessárias nessa primeira infância, fazendo com que a gente fique mais dependente dos ensinamentos, da cultura do nosso grupo familiar. A gente tem as órbitas, né, a posição dos olhos voltados para frente, todos os primatas. A gente tem a presença de unhas em vez de garras, então as nossas unhas não são lá essas coisas para caça, assim como os nossos dentes também, nós, os primatas, tá? E a gente tem um polegar oponível, que pode se opor aos demais dedos da mão. Então, aqui já é uma característica de todos os primatas, mas o desenvolvimento de como usar isso para esse movimento de pinça para movimentos muito finos, tais como escrever, só aparecem no Homo sapiens. No entanto, chimpanzés, o próprio lêmure, eles utilizam também o movimento de pinça para fazer pequenas ferramentas, como pegar uma pedra e quebrar um coco, ou colocar um graveto dentro do formigueiro para pegar a formiga para comer, ou mesmo cutucar uma manga no alto de uma árvore para que ela caia. Então, embora a gente tenha uma coordenação mais fina, isso tem a ver com o tamanho do nosso cérebro, os primatas têm esse movimento de pinça. Bom, se a gente pensar nas nossas semelhanças com os demais primatas, com os chimpanzés, que é o nosso grupo mais próximo de primata, a gente chega a ter 98, compartilhar de 98% dos genes. Então, nós e os chimpanzés temos 98% de genes em comum, né? Semelhantes. Variações, pequenas variações, que a gente chama de alelos, mas os nossos genes praticamente são os mesmos. No entanto, esses 2% fazem uma grande diferença, né? A investigação de semelhanças entre os comportamentos de seres humanos, comparando os chimpanzés, é um grupo de estudo de várias décadas, né? Várias décadas se compara o desenvolvimento do chimpanzé com o desenvolvimento do comportamento, do aprendizado humano. Mesmo conjugando essas duas espécies no mesmo ramo evolutivo, a gente tem 4 milhões de anos que a gente deixou de ter o mesmo ancestral. Então, tem 4 milhões, essa árvore filogenética aqui, olha, que deu a origem que a gente tem um grupo dos hominídeos e o grupo, né, todos primatas, o grupo dos hominídeos aqui à direita, e o grupo da esquerda, o que vai originar os chimpanzés. Essa mutação que permitiu essa diferenciação entre os hominídeos e os chimpanzés, ela é de 4 milhões de anos atrás. Então, a evolução, ela é constante, mas é lenta. A gente já falou sobre o tempo evolutivo numa aula anterior. Então, a gente está separado dos chimpanzés há 4 milhões de anos. E nesses 4 milhões de anos, a gente só tem 2% de diferença no nosso genoma em relação ao chimpanzé. Então, 2% é muita coisa. O restante dos nossos genes, 98% são iguais. Os chimpanzés, em algum estágio, a nossa evolução, nosso ramo comum dos chimpanzés, ele se diferenciou, né, essa mutação que nos diferenciou do grupo de chimpanzés, ela aconteceu antes do desenvolvimento da fala. Então, os chimpanzés e os outros primatas, como os bonobos, os orangotangos, os gorilas, eles não têm o desenvolvimento da fala, tem o desenvolvimento do som, claro, emitem som, mas a articulação da fala e a compreensão desses variados vocábulos na comunicação e na
explicação de ideias e compreensão, ela só acontece na espécie humana. Então, os chimpanzés, em algum estágio evolutivo, tiveram bloqueado essa vantagem que nós tivemos, nossa espécie humana, que é a inteligência para o desenvolvimento da linguagem, comunicação gestual e sonora. Então, a gente usa a linguagem tanto nos gestos quanto no som. Os chimpanzés, em treinamento, né, em laboratório ou em famílias, eles conseguem aprender a comunicação gestual. Então, Libras, por exemplo, ou outra língua de sinal, ela pode e é ensinada e os chimpanzés aprendem movimentos que comunicam a fome ou que comunicam o sono. Então, é aprendido a comunicação gestual. No entanto, a comunicação sonora, isso que permite com que você esteja me ouvindo agora, e codificar o som da minha voz em informações do seu cérebro, isso os demais macacos, os demais primatas não têm a capacidade. No entanto, compara-se a inteligência de um chimpanzé com de uma criança de 4 anos. E a gente sabe o quanto que uma criança de 4 anos é inteligente. Então, os macacos podem copiar um comportamento com a repetição do gesto. Então, esse macaco que aprende o movimento de a libras, por exemplo, ele é condicionado, ele aprende porque ele tem benefícios com esse aprendizado, né? Então, ele é estimulado a fazer esse aprendizado pela repetição dos gestos ou é o aprendizado dele, principalmente pela repetição. Então, os macacos podem apenas copiar um comportamento com a repetição de gestos ou a escolhas de símbolos sem significado comum entre a população e muito menos propagável hereditariamente. Então, esse aprendizado é um aprendizado que cada animal faz ao longo da sua vida. Isso não é passado de forma hereditária. Então, por mais que ele aprenda a linguagem de sinal, a se comunicar com o ser humano através dessa linguagem, isso não é marcação nas suas células germinativas. Então, isso não vai ser passado para a sua descendência. Pela cultura, pelo aprendizado, um macaco mais velho pode ensinar para um macaco mais novo, mas isso também, se deixa de ter aquele emissor daquele conhecimento, o conhecimento deixa de existir. Não é muito diferente da espécie humana, não. Se a gente não tiver quem nos ensine a falar, a gente vai emitir sons sem que seja outra pessoa nos compreenda. Algumas pesquisas demonstram que os primatas possuem aptidões, aqui os primatas, os chimpanzés, possuem aptidões mentais semelhantes a uma criança de 4 anos de idade, são capazes de expressões envolvendo raciocínio lógico e de aprendizagem, comunicam-se através de sinais e símbolos gráficos e ainda utilizando interpretação computadorizada. Então, eles aprendem a usar pequenos sinais do computador para se comunicar. E a gente pode pensar a semelhança entre os primatas, que descobertas evidenciam que os chimpanzés, entre as semelhanças entre os primatas, que chimpanzés conseguem desenvolver uma cultura própria que também é semelhante ao ser humano. Nós temos a nossa cultura, vai variar de grupo étnico para grupo étnico, de país para país, mas nós temos uma cultura em comum. E os primatas, os chimpanzés, os bonobos, os orangotangos, os gorilas, também desenvolvem uma cultura própria do seu grupo. Características anatômicas como a rotação e a liberdade dos movimentos dos ombros, a habilidade com as mãos, tendo o primeiro dedo oponível funcionando como pinça para agarrar, possibilita, né, desenvolver várias técnicas e ferramentas que são empregadas para caçar insetos, para abrir nozes, para misturar alimentos e para manter uma comunicação entre os membros do grupo. Então, essas mesmas características que a gente utiliza, que uma criança utiliza na primeira infância, o grupo de chimpanzés também utiliza. E a gente também, por ter esse polegar indicador em oposição na nossa mão, permite esse movimento de pinça.
o que nos dá uma grande vantagem, já que a gente não tem garras e sim unhas. Então, aquilo que os outros animais fazem, seguram com as garras, nós seguramos com o movimento de pinça. Então, quando a gente compara aqui a mão e os pés de um orangotango, do chimpanzé, do gorila e do homem, do Homo sapiens, a gente não vê tanta diferença assim, principalmente no desenvolvimento das mãos. Tá? O pé deles, pelo movimento arborícola, né, por viverem em árvores, por ter essa pressão evolutiva de ser vantajoso subir numa árvore rápido, eles ainda têm esse pé também com esse distanciamento entre o primeiro dedo, né, o hálux, o dedão, e as demais falanges, os demais dedos. Então, a gente como pode pensar, né? Muito mais, a gente tem 98% de semelhança com os outros, com o chimpanzé, é muito mais fácil a gente pensar no que nos une do que o que nos separa. Nos separa, a gente já falou da fala, a gente tem menos pelo, e outras capacidades de aprendizado, mas esses 98%, a gente tem que pensar que a gente tem muito mais semelhança genética do que distanciamento, né? Então, a desigualdade genética entre ambas as espécies é menor que 2%. Porém, entre os chimpanzés e a espécie humana, há 98% de genes equivalentes, e isso é feito por sequenciamento genético. Independentemente de toda essa afinidade constatada cientificamente, os especialistas admitem que ainda existem modelos a serem compreendidos. A afinidade que a gente tem com os humanos, com os chimpanzés, em relação ao nosso DNA, existe pelo seguinte motivo, né? Se uma espécie se parece com outra, a gente vai ter uma igualdade genética. Os macacos e os humanos são mamíferos, então a gente já tem uma grande igualdade genética. E são do mesmo grupo, o grupo dos primatas. Então, quanto mais próximo, mais semelhante geneticamente a gente vai ter. Se a gente fosse comparar o nosso genoma com o genoma dos neandertais, a gente teria mais do que 99,9% ou até uma dízima de semelhança, tá? Então, realizando uma confrontação científica, segundo a evolução humana, o Homo sapiens sapiens, que é a espécie atual, evoluiu a partir do Australopiteco. Conforme análises de genes, medidas e pesos, o Australopiteco possuía, há milhares de anos atrás, né, uma estrutura que o chimpanzé apresenta hoje, fazendo com que os especialistas suponham que os chimpanzés e os macacos um dia irão progredir ao momento que irão alcançar a mesma estrutura do humano. Então, isso não é comprovado, não necessariamente a evolução vai ser permanente. Pode ser que a pressão evolutiva, se a espécie continuar, tenha se parado naquilo ali. Tá tudo bem, está adaptado ao meio que ele vive, não tem uma pressão evolutiva tão severa. Então, não necessariamente os chimpanzés vão se modificar na sua estrutura corporal semelhante a humanos. A gente tem uma inteligência, tanto nos animais quanto humanas, quanto nos seres humanos, e em alguma etapa da evolução, daquele ramo que se bifurcou entre nós, hominídeos e os demais primatas, foi quando a gente adquiriu a possibilidade de fala, de desenvolver um dialeto. Tá? Então, os demais primatas não conseguem a articulação, o som, a movimentação do ar nas cordas vocais, a vibração das cordas vocais produzindo o som que é tão variado, que permite uma comunicação tão ampla na nossa espécie. Cada primata estabelece uma cultura particular, sendo aprendido e criado por cada primata o seu costume, mas não é transmitido geneticamente. A gente aprende a falar o português porque a gente está numa cultura de língua portuguesa. Se estivesse numa cultura de língua hispânica, a gente teria aprendido o espanhol. E os chimpanzés, eles não aprendem a fala, mas os hábitos também na nossa cultura também são aprendidos do costume. Então, quando a gente sabe
que vai ver um filme italiano, eles se comunicam também muito com gestos. Outro dia eu estava vendo um americano falando que não entende quando a gente faz isso, né? O nosso subir de ombros. Para eles, isso daqui, esse movimento, não faz sentido, porque eles não aprenderam esse gesto na comunicação. Então, esse que tanto faz para a gente, para os norte-americanos, não faz sentido, porque eles não aprenderam esse gesto como comunicação na cultura deles. Então, a gente também tem equivalência corporal, que vão sustentar a hipótese da evolução, porque a gente tem semelhanças anatômicas muito grandes entre humanos e macacos, né, entre os primatas. E os dois têm autonomia da rotação do ombro, o movimento de pinça. As mãos e os pés dos chimpanzés e dos humanos equivalem, ainda se a gente for ver pegadas fósseis, sinais na paredes, são muito semelhantes desde os primórdios da evolução dos primatas. Então, o registro fóssil é sempre um argumento muito grande para quem não acredita em evolução, porque a gente vê ancestrais que não existem mais hoje, que foram extintos, no entanto, são grupos irmãos à evolução dos Homo sapiens atuais. Por que eles foram extintos? Porque alguma modificação no ambiente não permitiu que eles não tinham tanta plasticidade gênica que não permitiu que eles se adaptassem. Pode ser simplesmente porque faltou comida naquele lugar e não deu tempo, ou congelou, esfriou, esquentou muito rápido, e eles não conseguiram se adaptar ao que o Homo sapiens conseguiu fazer. E por ter essa comunicação, a fala, ele conseguiu se organizar e suplantar até os neandertais que viviam no mesmo ambiente, né? Quando, na verdade, os neandertais viviam mais para o norte da Europa, os Homo sapiens saíram ali da África, subiram pelo Oriente Médio e chegaram até o mesmo ambiente e se misturaram, né? A gente tem genes em comuns, mas não muitos, e acabaram suplantando, principalmente pela organização da fala e da organização social. É muito mais fácil a gente organizar de matar uma caça ou de se proteger quando a gente consegue se comunicar e se entender. Ambos os primatas, né? Se a gente pensar os chimpanzés e os humanos, tem alguma desenvoltura com a mão, tem a função do polegar para agarrar o objeto. Já para o macaco, o polegar ele vai ter menos utilização do que a gente, principalmente por conta do desenvolvimento cerebral. A gente tem coordenação fina, a gente possibilita fazer várias criações que são imaginadas pela nossa mente e realizadas pelas nossas mãos. Também desenvolvida através da cultura que a gente vive, aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente testa, aquilo que a gente comunica com o próximo é o que influencia o nosso desenvolvimento, até mesmo das nossas mãos. É isso, gente. Falamos tantos de mãos hoje. Agradeço a visualização e espero que vocês tenham entendido. E se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode escrever, que eu estou por aqui, tá? Obrigada. Até a próxima.